Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária da Igreja Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse dia 3 de fevereiro de 2016. Cumprimento os eminentes pares. Em nome da Câmara, cumprimento a douta procuradora, que se encontra presente. Também cumprimento os advogados e as partes que aqui se encontram, sejam todos muito bem-vindos. E cumprimento os nossos valorosos servidores. Tenhamos todos uma ótima sessão. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Peço licença aos advogados presentes que pediram preferência. Nós vamos julgar os processos em que, por uma razão ou outra, algum membro da Câmara não participa e é substituído pela desembargadora Nilza. Então, julgamento, desembargador Guilmar Sete, da pauta complementar, regimental de Antônio de Freitas Neves, e o agravado é Porto Seguro, Sociedade Anônima. Senhor presidente, eu agravo regimental de decisão. Reconheceu a prescrição, eu estou dizendo assim, é de 1 ano o prazo para a regimentação pelo segurado contra a seguradora no artigo 206.2. E o marco inicial do prazo é da data da ciência inervida da incapacidade laboral. E aqui, a meu ver, ficou evidenciado, senhor presidente, que é essa questão. Eu vou esperar melhor ler, né? Vamos lá. Agravo regimental interposto por Antônio de Freitas, decisão monotática que negou provimento à apelação. Alega que não se consumou o prazo personal de 10 anos previsto no artigo 205, porquanto o marco inicial da prescrição é da data de negativa do pagamento pela seguradora e não da ciência da incapacidade laborativa. A proposta da decisão monotática está assim redigida. Quanto ao prazo prescricional aplicável, a jurisprudência superior da Justiça é no sentido de ser mesmo aquele consignado pela sentença recorrida, vale dizer, o prazo ano previsto no artigo 206 para as ações propostas pelo segurado no caso dos autos. Consiga a jurisprudência do STJ que o prazo geral decenal previsto no 205 somente se aplica ao beneficiário do seguro de vida em grupo. E aqui tem um outro julgamento, o prazo prescricional para que o terceiro beneficiário de seguro de vida possa proportar ação integratória é o previsto no Código Civil, etc. A justiça também no sentido de que o marco inicial para contrário do referido prazo é da data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Eu estou aqui com a gerador. Consoante a súmula dizendo o pedido de administrativo de pagamento. Então, eu estou contando o prazo de 1 ano, né? Nós temos votado 3 aqui, desembargador. Pois é. Alega que não consumou o prazo de 10 anos, por quanto o marco inicial da prescrição é data. Não, mas aí é 10 anos. Nossa, não, prazo. Hã? É 3. Senhor presidente, eu vou suspender, pedir um exame em pauta só para conferir, porque é um segurado. Deixa eu dar uma olhada em pauta aqui, na mesa. O processo, enquanto isso, pode ir julgando outros aí, senhor. Suspendo, então, provisoriamente este julgamento. Informo que fica adiado o 19 da pauta complementar, gravo regimental de Alonso Alves Pereira e outros, e agravado Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto. Não pode, ele vai
Eu vou adiar esse processo para a próxima sessão, vou dar uma reexaminada dele. Essa aí para... Coitado de um segurado, a gente acaba às vezes, né, passando, né? Reconhecendo prescrição, né, tem que ficar bem... Eu achei até que era, mas o seguro dele é em grupo. Bem, então o 7 da pauta complementar, Antônio de Freitas Neves, agravante, e Porto Seguro, agravado, fica adiado para a próxima sessão por indicação do relator. Mais alguma demanda? Desembargadora Nilza, considerando que o outro que a Vossa Excelência participaria também será adiado, então a Vossa Excelência está já à vontade, dispensado. Muito obrigado. Esse e o outro que também não vai dar quórum. Entendeu? Pelo menos isso, né? Passo a presidência dos trabalhos ao desembargador Guiomar para anunciar esta continuação de julgamento. É o 4 da pauta geral, apelante Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e apelado Unimed, Federação do Estado de Mato Grosso. Eu sou o relator, a desembargadora Serli Marcondes, é revisora, e a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro é a vogal convocada. A Excelência teria pedido vista, é isso? Na sessão passada, eu votei a relatora... Peraí. Acompanho o relator, então Vossa Excelência tem a palavra para concluir o julgamento. Senhor presidente, eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar os fatos, já que se trata de questão que envolve plano de saúde e, de consequência, direito do consumidor. Consta dos autos que o objeto da ação é nada mais, nada menos que a declaração de legalidade da inclusão dos novos beneficiários ao plano coletivo firmado com a Unimed, por força da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, questionada nos autos, a qual diz o seguinte, e aqui eu cito o artigo 8º, 14 e o 26 dessa Resolução Normativa, que é o que interessa, seria o 26, que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletiva, vigentes que permanecem incompatíveis com os parâmetros fixados nessa resolução, na data de sua entrada em vigor, não poderão receber novos beneficiários. Pois bem, embora a questão já tenha sido debatida, analisada e julgada por alguns tribunais pátrios, considerando a legalidade e constitucionalidade da RN 195/2009, na ANS, posicionamento este seguido pela eminente relatora e também pelo revisor, analisando a matéria, tenho que a questão não está definitivamente resolvida e deve ser analisada à luz dos princípios que regem a matéria, ou seja, proporcionalidade e razoabilidade. Ocorre que, verificando as normas estabelecidas pela RN, há que se considerar que a ANS extrapolou sua competência, eis que, segundo o artigo 4º da Lei 9.961/2000, a ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público, assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com as prestadoras e consumidores, e para tanto estabelece o seguinte, artigo 4º, compete à ANS estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das operadoras, decidir sobre estabelecimento de subsegmentação dos tipos de plano definidos nos incisos 1, 9 do artigo 12 da Lei 9.656, adotar medidas necessárias para estimular a competição no setor de planos privados da assistência à saúde. Conquanto exista largo debate doutrinário acerca da constitucionalidade do poder normativo ampliado, atribuído às agências reguladoras, aliam-me aos que sustentam a sua ilegalidade.
Nesse sentido, é a conclusão de Leila Geller na obra As Agências Reguladoras e Seu Poder Normativo, SP, Editora Dialética, 2001, página 116 e 142, da qual destaco 2 trechos que visam sustentar a possibilidade de atribuição de poder regulamentar autônomo às agências reguladoras. Entre aspas, assim, no que se refere aos princípios constitucionais invocados para questionar a detenção de poder normativo pelas agências reguladoras brasileiras, princípio da legalidade, princípio da separação de poderes em especial, é preciso destacar que se faz necessária a revisão de enfoques tradicionalmente apresentados. Não é possível interpretar a Constituição e os princípios constitucionais de forma estanque, distante da evolução econômica, política e mesmo jurídica. Obra citada 137. E mais adiante, entre parênteses, a competência normativa conferida às agências reguladoras brasileiras pelos diplomas legais que a instituíram, além de inerente à própria atividade de regulação, é imprescindível para que tais entes possam desempenhar de maneira eficiente suas atribuições. Obra citada, página 141. Na mesma obra, a autora adverte o seguinte: assim, e mesmo que se admita que as agências reguladoras brasileiras possuam competência regulamentar, inclusive para editar regulamentos autônomos, cumpre assinalar que o exercício do poder regulamentar no direito brasileiro jamais seria limitado, sendo impostas restrições ao seu exercício. Importa destacar algumas das principais limitações apontadas pela doutrina. Primeiramente, reconhece que os regulamentos não podem desrespeitar as normas e princípios de direito que lhes são superiores. Embora a expedição de regulamento autônomo acarrete a criação de disposições normativas, elas não podem opor-se a qualquer lei considerada em sentido amplo, sendo inadmissível o regulamento contra a lege. Só é possível aos regulamentos gerar deveres, direitos e obrigações se previamente estabelecido seu contorno em lei, implícita ou explicitamente. A lei determinará os padrões para atuação administrativa, normativa ou regulamentar. Isso não significa que os regulamentos sejam só e tão somente de execução. De um lado, a lei pode outorgar a capacidade normativa autônoma às autoridades administrativas, observando-se os limites ora expostos. De outro, a previsão normativa anterior pode ser ampla e suficiente para que a autoridade administrativa crie e gere previsões inéditas, porém subversiva ao espírito da lei. Outra restrição imposta ao poder regulamentar decorre da aplicação do princípio da tipicidade ao direito administrativo. Nesta hipótese, a vedação é absoluta, pois por mais óbvio que possa parecer, e visando a impedir interpretações por demais ampliativas, frise-se que o regulamento também não pode instituir restrições à igualdade, à liberdade e à propriedade ou determinar alterações ao estado das pessoas. Páginas 126 e 127. A expedição de regulamento deve ser sempre fundamentada, apresentando motivação pública de fato e de direito, contemporânea à sua edição. Ainda que geral e abstrato, o regulamento é ato administrativo e, como tal, deve ser emanado. Grifei algumas partes dessa citação doutrinária. Portanto, pedindo vênia à eminente relatora, e por bem dar provimento ao recurso, por comungar com o entendimento da ilustre doutrinadora de que as normas do artigo 26 da RN 195, 2009, da ANS ultrapassam a competência regulamentar da ANS e fere as leis citadas. Nesse sentido, aliás, em julgamento na ação ordinária, procedimento comum ordinário número 50, 24, 328, 57, desculpa, 2010, 4047000, processo eletrônico, e processo B, movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Paraná,
registrando que ainda se encontra em grau de recurso esta decisão dessa magistrada. E eu vou só citar uma partezinha do trecho da sentença, que ela diz o seguinte: as resoluções editadas pela ANS como bis constituem atos administrativos, devendo observar e obedecer aos requisitos ou aspectos do ato administrativo. Competência, forma, finalidade, motivo, objeto. Dentre esses aspectos do ato administrativo, interessa-nos, no momento, mais especificamente, o motivo, o qual, segundo Marçal Justem Filho, existe mesmo nos atos administrativos disso discricionário, e o qual precisa ser explicitado no texto do ato administrativo, o que não é o caso da resolução da ANS, que deixou de apresentar os motivos por que estava restringindo. Então, aqui eu cito a decisão da magistrada, em que ela julgou procedente a ação movida pela OAB. E ela deixa aqui bem claro que o princípio da proporcionalidade, adequação, necessidade, ponderação, tais normas previstas no artigo 8º, 14 e 26 da RN 195/2009 e da ANS, desatentam o referido princípio. Primeiramente, elas não são adequadas, porque atingem muito mais do que a finalidade proposta, além de não levarem necessariamente à extinção da falsa coletivização, a qual poderá continuar a existir desde que o pagamento das mensalidades seja feita pela pessoa jurídica e não mais diretamente pelos beneficiários do serviço de saúde. Eu cito aqui parte da sentença dela e peço vênia, senhor presidente, para, mesmo sabendo ser voto vencido, para dar provimento ao recurso. O voto da senadora Aparecida. Deixa eu só... A própria relatora, a matéria, por mais controvertida, mas já tem pronunciamento dos tribunais superiores quanto a isso. Então eu vou pedir vênia, eu vou manter o voto que proferi. Se não tiver alteração... Eu me filiei a outra corrente, porque essas relações são relações entre pessoas. E o contrato firmado entre a prestadora de serviços, que é um contrato de prestação de seguro de saúde, e a pessoa física, é um contrato entre pessoas. Só que a empresa que oferece esse serviço, ela tem regras para se pautar, ditadas pela agência reguladora. A agência reguladora escuta, inclusive, os sindicatos, as pessoas envolvidas que contratarão nesse segmento. Ela não pode ditar uma regra que não esteja de acordo com esse conselho, que é a nova metodologia dos Estados Democráticos de Direito, utilizar esses conselhos. Então, tipo assim, essa regra... Pois é, que faz parte. Então, tipo assim, até essa interpretação da... Eu li esse trabalho, é lindíssimo dela e tal, mas também não é o caso dos contratos antigos. Porque o que se pretende nesse caso concreto? São contratos muito antigos, que já não têm condição de serem mantidos no sistema e querem incluir pessoas que não têm absolutamente nada a ver com os contratados originariamente. É uma criação, uma inovação.
e que a gente não pode abrir espaço para isso, no meu sentido. Toda a interpretação é maravilhosa, ela traz discussão, ela traz oxigênio e a gente pode melhorar a nossa visão. Mas eu tenho um pensamento firmado sobre isso. Que é lindo. Parabéns. Tá. É lindamente, a discussão é mais importante. Não, mas não, eu concordo com você nas outras situações que não pode restringir, mas nesse caso não. Entendimento? Por maioria, negar provimento ao recurso. Cumprir a missão. Ok, desembargadora Maria Aparecida, muito obrigado. Melhore que não use plano de saúde. Sempre envolvido com saúde, as coisas da saúde. Ainda tá? Ah, você tira. Você tem que tirar falar do Milton Martins. Ah, o Milton Martins aqui. Tá. Dá um chá. Bem, prosseguindo o julgamento, vamos julgar o 1 da pauta geral. Continuação do julgamento do agravo do instrumento 15.56959/2015, em que é agravante Euclides Ribeiro da Silva Júnior, agravado massa falida da Alcopan e terceiro interessado Banco do Brasil. O pedido de preferência formulado pelo Dr. Rubem Mauro Vandone de Moura, no interesse do agravante Euclides Ribeiro da Silva Júnior. Na sessão anterior, Sua Excelência a relatora, a desembargadora Serli, negou o provimento ao recurso. Segundo eu, como primeiro vogal pedi vista, e o desembargador, segundo vogal, Guilmar Teodoro Borges, aguardou. E digo... Situar aqui, só que eu fiz as anotações. É o né, da pauta. Tchau, Cida. Obrigado. Tchau, Cida. Tchau, tchau. Egrégia Câmara. O agravante busca o pagamento relativo a suposto mútuo verbal firmado com a massa falida enquanto ainda estava em recuperação judicial, como crédito extraconcursal, nos termos do artigo 67 e 83 da Lei 11.101/2005. A decisão agravada indeferiu tal pedido sob a justificativa que os documentos apresentados pelo agravante não seriam suficientes para comprovar a existência do débito, cabendo a ele fornecer outros elementos a fim de embasar sua pretensão. O agravante afirma que entre 30 de dezembro de 2010 e 9 de novembro de 2011 teria emprestado ao agravado R$ 770 mil, os quais, atualizados até outubro de 2014, atingiriam R$ 1.253.249,31. Diz que isso estaria comprovado por vários depósitos realizados na conta da massa falida e que o administrador judicial teria reconhecido o mútuo. Contudo, como já mencionado, o crédito em questão consiste no mútuo verbal, o que, apesar de possível, precisa ser cabalmente demonstrado, uma vez que não há nenhum documento escrito expressando a real vontade das partes. Logo, correta a decisão, cabendo ao credor produzir provas da existência da relação jurídica e intenção da devedora em tomar o valor emprestado. Além do mais celebrado do contrato com a pessoa jurídica, à época, deve ser expressada a intenção do seu representante legal. Depois, como mencionado no decisum, o mútuo estabelecido entre as partes do momento em que mantinham um vínculo de advogado e cliente é no mínimo peculiar, folhas 20, demandando, portanto, provas contundentes do alegado empréstimo. Logo, nesta fase, nem se discute em qual categoria estaria o crédito cobrado, mas sim se há dívida da massa falida para com o agravante. Com das considerações, acompanho o voto da relatora negando o provimento ao recurso. É
o voto. Desembargador Guiomar. Estou de acordo. Então, o recurso foi negado provimento, desprovido à unanimidade. O julgamento do 2 da pauta, o agravo do instrumento 155669-2015, agravante espólio de Antônio Pacola e outros, e a relatora desembargadora Serli, na sessão passada, negou o provimento do recurso. O primeiro vogal, funcionando como primeiro vogal, eu dei provimento. E o desembargador Guiomar pediu vista. Aqui, o pedido de preferência formulado pelo doutor Henrique Yunes, está aqui, que defende os interesses do espólio agravante. Então, tem a palavra o desembargador segundo vogal, Guiomar Teodoro Borges. Eu vou fazer um resumo. O espólio agravante busca autorização judicial para cumprir cláusula posta em negócio jurídico firmado por Antônio Pacola, que faleceu no decorrer da execução das obrigações pactuadas a longo prazo. Quanto ao pedido, estão de acordo a viúva e herdeiro do decúgio. E assim eu não vejo dificuldade em acompanhar o eminente revisor pedindo vênia à relatora. No caso, prover o recurso, é isso? Aprover o recurso. Sim. Então, a conclusão do julgamento, por maioria, a Câmara, por maioria, deu provimento ao recurso. Continuação do julgamento, 3 da pauta, da comarca de Sapezal, apelação 117.563/2015, apelante Tercílio Mariotti, sua esposa, e apelado Dorildo Carlini, sua esposa. Sessão anterior, doutor relator, desembargador Guiomar, negou o provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela doutora revisora desembargadora Serli. Pede vista dos autos, passa a proferir o voto. Igreja Câmara. Os litigantes contrataram a compra e venda do imóvel e a rescindiram. Independentemente do nome jurídico dado aos instrumentos, a consequência jurídica é a mesma, de modo que é desimportante maiores ilações sobre o assunto. Para tanto, firmaram o instrumento particular de transação, em 30 de junho de 97, pelo qual os apelantes se obrigaram a transferir o domínio da posse, bem como escriturar 50% da área, tão logo encontre-se a mesma livre e desembaraçada de qualquer ônus. Fecha aspas, cálula terceira. Os apelados, por sua vez, se responsabilizaram pelo pagamento de 50% das dívidas contraídas por Tercílio com o Banco do Brasil e a empresa Calcário Tangará, cláusula 4ª e 5ª. O que se discute é a validade do termo de rescisão de contrato assinado no dia 15 de julho de 99. O apelado Dorildo Carlini não nega que tenha assinado o extrato, mas justifica que o fez em folha em branco, folhas 316 e em seu depoimento pessoal, em vista da relação de confiança que nutria com Tercílio Mariotti. Diz que houve o preenchimento posterior de forma diversa à sua vontade. Ocorre que, consoante o artigo 333, inciso 1 do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, não há prova nos autos das suas alegações. Trago em entendimento a essa tese um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator desembargadora Liege Pucirelli Pires, que diz o seguinte: apelação civil, promessa de compra e vendas, anulação, assinatura de documento em branco, prova a ausência. A mera alegação de que o acordo realizado entre as partes em relação à venda do imóvel do autor foi assinado em branco não conduz à nulidade do pacto. A ausência de qualquer prova de que a assinatura do autor foi obtida de forma enganosa, em papel em branco, preenchido posteriormente, normalmente porque não foi juntado ao usado documento original e porque o autor não postulou, não há por que se prover o recurso. Digo, a mencionada folha possui timbre da empresa do próprio apelado, Carijó Indústria e Comércio Limitada, hoje extinta, inexistindo qualquer prova de que o apelante tenha, criminosamente se apoderado, fecha aspas, de tal papel, até porque ele mesmo admite que realmente requerente e requerido já foram bem amigos, em razão de ter o requerido uma folha assinada pelo requerente em branco. SIC folhas 316. Importante lembrar
que a ausência de testemunhas instrumentárias não é o suficiente para anular o termo em questão, pois esse fato retira somente a eficácia executiva do documento, mas não constitui causa de nulidade ou anulação do negócio, uma vez que não há vício de consentimento e sim apenas eventual irregularidade da norma. Também nesse sentido, jurisprudência do Rio Grande do Sul. Digo, os apelantes até buscaram, mediante incidente de falsidade, obter a nulidade do termo de rescisão, que porém foi julgado improcedente por inadequação da via eleita. Causa estranheza que só terminaram de pagar o prometido em 2011 e que logo depois o contrato foi registrado às margens da matrícula do imóvel e ato contínuo ajuizado da apresentação. Infere-se assim que houve uma concatenação dos atos citados, chegando-se à conclusão que foram ultimados com o propósito de destruir esta demanda. Aliás, mesmo cientes da existência da ação declaratória de inexigibilidade da cédula rural hipotecária número tal, código tal, pagaram o título, sobrevindo a sentença pela procedência do feito, em 13 de março de 2013, consoante consulta processual no site do TJ. Também não é natural que tenham satisfeito sua parte na vença firmada em 97, em meados de junho de 2004, pagamento do débito com a empresa de calcário, e em 30 de junho de 2011, pagamento do débito oriundo da cédula de crédito rural com o Banco do Brasil. Desse modo, cabe aqui o princípio da suprécio, pelo qual a perda do direito, quando não exercido por um longo lapso de tempo, nesse caso 14 anos, uma vez que esta inércia gera no outro contratante a expectativa de que ele não seja mais exercido. Tanto é que os apelantes realizaram o contrato de arrendamento rural com o terceiro, ficando este obrigado a pagar 50% da mesma dívida do Banco do Brasil. Parágrafo único, letra A, artigo 179 e 180. O que leva a crer que eles não atribuíram mais vigência àquele contrato, por ter sido rescindido, seja pelo comportamento reiteradamente omissivo dos apelados. E o fato de que, no dia 16 de junho de 2001, tenha efetuado o contrato particular de transporte com terceiro para levar calcário a uma empresa em Barra do Bugres, até a fazenda Angola, em Sapezal, não autoriza a deduzir que o distrato não tinha validade ou que o instrumento particular de transação ainda estava em vigor. Isso porque não há nada que associe ambos os contratos, os quais, analisados em seu conteúdo, contêm obrigações completamente independentes e desvinculadas. Igualmente, não se pode ocultar a impressionante valorização do bem, que na época da assinatura do contrato valia 150 mil. Em 2011, conforme parecer mercadológico, já estava em aproximadamente 8 milhões de reais, o que torna compreensível o abrupto ressurgimento do interesse dos apelados mediante a adoção de comportamento comissivo com o que legitimamente já não contava a outra parte, tendo em vista o abuso do direito daquela de se omitir. Tal situação, se não for corrigida, pode caracterizar flagrante enriquecimento sem causa, pois com o longo tempo que passou, o imóvel, repita-se, foi bastante valorizado, vindo a ser novamente objeto de interesse dos apelados, até e não inadimplentes como parte de seu encargo, pagamento de 50% das dívidas dos apelantes com o Banco do Brasil. Ou seja, 50% do imóvel estariam sendo atribuídos mediante quitação de 408 mil reais, enquanto essa porcentagem está avaliada em quase 4 milhões. Por todo o exposto, pedindo vênia aos que entendem diferente, provejo o recurso para julgar improcedente a ação de adjudicação compulsória, revogando a liminar concedida na sentença. Por conseguinte, ficam invertidos os ônus das ocumbências. É como voto. Conclusão do julgamento. Senhor presidente, eu na sessão passada votei negando provimento ao recurso, é isso? E a propósito do voto de Vossa Excelência, eu fiz assim, mais alguns apontamentos a respeito, né? Mas vou pedir para juntar em adenda meu voto, mas confesso que fiquei convencido que realmente esse Carlindo lá era funcionário do outro, lá da empresa onde teve essa folha lá desse distrato. Eu vou preferir manter meu voto, acho que tem. Eu revisitei o processo, eu penso diferentemente do desembargador Rubens, porque, na verdade, quando houve uma briga para não pagar, eles tentaram não pagar esses débitos, tanto na empresa de calcário, quanto também com o Banco do Brasil. E esses créditos que eles tinham no Banco do Brasil, nesse contrato que eles tinham no Banco do Brasil, que acabou indo depois virar questão de natureza fiscal e foi para a Justiça Federal, então, os dois deviam.
Tanto o Carlindo quanto o outro. Um conseguiu fazer a declaração de prescrição. Ele conseguiu declarar a prescrição. E o outro simplesmente não conseguiu. Tanto que foi transformado em um crédito que foi para a dívida ativa e foi para a Justiça Federal. Quando chegou nessa parte, o que ele falou? Ele falou assim, não, mas eu não tinha que pagar, tendo em vista que estava prescrito. Só que o Banco do Brasil, quando foi transferido para lá, recebeu. Então, tipo assim, ele entrou no processo dizendo que tinha sido, que esse débito era prescrito, tentando enganar, tipo assim, utilizando o subterfúgio. Não tinha nada a ver entre essas partes. E aí ele se beneficia disso. Ele explora o lugar, entendeu? Com os contratos, dificulta a situação. Então, tipo, na verdade, a relação de compra e venda tinha sido resolvida. Ele foi lá, quando ele viu que ele estava com o débito na Justiça Federal, ele foi lá e pagou. E foi no lugar onde eles estavam devendo o calcário, foi lá e pagou, porque ficou em aberto. Só ficou sabendo disso depois de muita briga. Mas só que eles estavam brigando de formas diferentes e isoladas e não entre eles. Na ação de adjudicação, quando o cara falou assim, não, mas devolva o bem para mim. Eu fui lá, paguei tudo que tinha que pagar. Nós demoramos tudo isso, porque não ficaram ricos da noite para o dia. Eles fizeram muita coisa durante esses 10 anos, esses 12 anos. Eu quero agora que você passe os documentos para mim. Eu falei, não vou pagar. Não vou passar os documentos. Mas eu paguei, eu cumpri minha parte. Dificilmente, mas eu cumpri minha parte. Não, eu não vou passar. E entrou a ação de adjudicação. Na ação de adjudicação, foi permitido entre eles, entre a outra parte, se defender, fazer a prova de que isso não havia acontecido. E ele não conseguiu fazer a prova. E o juiz deferiu a adjudicação. Então, foi devido o processo legal, todas as provas foram produzidas dentro do processo de adjudicação, nada foi desconstituído, nenhuma das provas, as declarações das partes estavam ali completamente, porque inicialmente, pelo que o advogado falou aqui, que é um professor, então ele construiu um raciocínio lógico muito bonito. Eu fiquei muito sensibilizada com o que ele falou. Quando ele esteve no meu gabinete e levou os memoriais, falei, eu quero pegar o processo. De novo, porque eu tinha lido o processo, a gente lê rapidamente quando é revisão, é um negócio... Eu fui de novo olhar, e aí eu vi que existia isso. Não é uma concatenação, a concatenação foi no sentido contrário. Entendeu? Então, eu achei que o juiz lá da adjudicação, quando ele reconheceu e deu a adjudicação, agiu corretamente. Dentro do processo legal, dentro das provas dos autos e dando a interpretação correta. Porque se você analisar friamente, dá a impressão que não foi isso. Então, eu fui lá olhar de novo, pessoalmente, verifiquei, e por isso eu não tenho dúvida nenhuma de acompanhar o relator. Meu pensamento é esse, entendeu? Respeitando muitíssimo o voto divergente do nosso ilustre e inteligentíssimo presidente da Câmara. Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recurso não provido por maioria. É conclusão do julgamento. Vamos embora. Desembargador Guiomar, a pedido de preferência com sustentação oral, formulado pelo Dr. Celso Lopes de Carvalho, da vizinha comarca da Água Boa, vizinha de Barra do Garças, né? Em que é apelante CGM e que é apelado LHSM. O Dr. Celso Lopes de Carvalho representa os interesses da apelante. Haverá sustentação ou não? É a palavra, Vossa Excelência. Apelação interposta por cara. Isso aqui não corre em segredo de justiça, não, hein? Corre, né? Interposta CAGM, representado pela mãe AM,
Quanto à sentença que nos autos da ação de investigação de paternidade com alimentos, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de que não há indício de irregularidade na realização do exame de DNA que exclui a paternidade de LASF. Afirma que há mais de 4 anos o réu apelado tenta se furtar das obrigações paternas e que a decisão causou constrangimento familiar, angústia e sofrimento, porquanto a magistrada da qual julgou antecipadamente ali sem oportunidade a realização da prova do DNA às suas expensas. Sustenta que sua mãe pertence à família tradicional de Água Boa, é moça bem criada, rigidamente educada, dona de conduta ilibada, honrada e de elevados princípios morais, que mantinha relacionamento estável e duradouro com o apelado. Alega que a primeira amostra do material genético do apelado foi extraviada e, em seguida, e uma segunda tentativa foi autorizada a coleta domiciliar, circunstância que coloca sob suspeita o resultado do exame que exclui com 100% da certeza da paternidade do apelado. Requer, por fim, o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença e determinada a realização de novo exame de DNA com coleta do exame material tal. O regulamento intimado do apelado não apresentou contrarrazões e a Procuradoria opina pelo provimento do recurso ao relatório. Senhor presidente, vai ter sustentação oral, mas eu pedi a Vossa Excelência que me desse 1 minuto. Sim. 2 minutos e 12 segundos, Berger. Nossa conterrânea, a doutora Serli também é nossa conterrânea. Ah. Canarana. E daí Nova Chavantina, passou rapidamente por Água Boa, né? É. A doutora Maria Aparecida foi nossa professora lá nos idos de 1988. Tem a palavra, então, o Dr. Celso Flávio de Carvalho, que defende os interesses da apelante CGM. Cumprimentar o senhor desembargador presidente, desembargador relator, desembargadora Serli, a digna representante do Ministério Público. E gostaria, senhor presidente, antes de adentrar na sustentação desse processo, fazer aqui um registro da nossa satisfação da classe dos advogados com o desenvolvimento dos trabalhos aqui no Tribunal de Justiça. Nós que experimentamos lá nos longínquos anos 1988, 90, aquela morosidade, hoje estamos surpreendidos agradavelmente com essa rapidez, com essa celeridade do julgamento. Esse processo mesmo subiu para a segunda instância agora no final do ano e nós já estamos aqui participando do julgamento. Isso nos alegra sobremaneira e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso merece elogios porque é comum nós ouvirmos críticas, né, dos advogados, o Poder Judiciário. Então é importante que a gente também traga essa mensagem
de alegria, de otimismo pelo que está acontecendo. Com relação ao processo em julgamento, processo sem valor econômico, financeiro, mas de um valor moral importantíssimo. Essa senhora, que é a genitora da apelante, a senhora Andréia Mignoso, ela é funcionária pública municipal, filha de uma família importante de Água Boa, e viveu em união estável com o suposto pai por um longo período. E a criança hoje já tem 11 anos de idade e ainda não conseguiu ter o reconhecimento da paternidade. E esse processo já se arrasta desde o ano de 2008. 2008 começou com aquele programa que foi instituído pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que era o Pequeno Cidadão, um procedimento administrativo que chamava as partes para fazer a conciliação, propor a realização do exame. E naquele momento, em 2008, foi colhido o material para o exame de DNA. E, de uma forma muito estranha, esse material sumiu, desapareceu. Sumiu o material e também sumiu o suposto pai. Mudou-se para Caçador, em Santa Catarina. Aí a carta precatória ia para Caçador, o oficial de justiça certificava que ele havia mudado para a União da Vitória, no Paraná. E a carta precatória para a União da Vitória não encontrava de forma alguma. Só conseguiu citá-lo, depois de inúmeras cartas precatórias expedidas, porque o Dr. Anderson Junqueira, nosso magistrado muito zeloso e competente, ligava diretamente na escrivania da vara lá em União da Vitória e exigia que fosse cumprida aquela carta precatória, porque todos sabíamos que o suposto pai lá residia. E, por fim, conseguida a citação, foi então determinada a realização da coleta do material para o exame de DNA, mas infelizmente foi permitido a coleta desse material lá em União da Vitória. E esse material, ao invés de vir para o laboratório de Água Boa, para depois ser enviado ao laboratório incumbido da perícia, foi direto para Campo Grande. E, para surpresa geral, não só dos familiares, mas da própria sociedade aguaboense, que tem certeza da paternidade, o exame deu negativo. Então, dois aspectos assim que mostram que foi muito temerária a ação do suposto pai, tanto num primeiro exame como num segundo exame de DNA. E quando saiu esse resultado do exame, eu tive a oportunidade de me manifestar pedindo ao Dr. Anderson a realização de um segundo exame, a contraprova, diante das declarações, do desespero da mãe, da criança. E o Dr. Anderson chegou a dizer: vou deferir a realização de um segundo exame de DNA, coleta aqui em Água Boa. Todavia, houve a transferência do Dr. Anderson para a comarca de Tangará da Serra, chegou o novo magistrado, o Dr. Ramon, e julgou antecipadamente a lida, não oportunizando então a coleta de um novo exame. Então, esse é o motivo da nossa vinda aqui, para ratificar o apelo que foi formulado e dizer da importância para a família, para a sociedade, para que se realize um novo exame, que se oportunize a contraprova nesse caso. Então, o nosso pedido é que seja anulado o julgamento do juiz singular e que os autos retornem lá à primeira instância para que seja realizado esse novo exame de DNA. Pede-se deferimento. Ouça a doutora Procuradoria. As questões levantadas pelo ilustre advogado também foram igualmente analisadas pela doutora Mara Lixa, que deu parecer pelo provimento do recurso, e ele fica ratificado. Então, a palavra do outro relator. A apelante pretende a realização de novo exame de DNA
com o intuito de fazer contraprova a outro exame da mesma natureza, sob a alegação de que a realização da coleta de amostra genética no domicílio do apelado coloca em dúvida o resultado do exame que exclui a paternidade. Registre-se inicialmente que, à luz da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o magistrado julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que não há prova da existência de algum indício de irregularidade ou falibilidade na realização do exame. Certo é que as circunstâncias do caso não autorizam a realização do novo exame de DNA. Isso porque, com todo respeito ao parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, que opina pelo provimento do recurso, não pairam dúvidas sobre o exame realizado pelo Instituto de Perícias Científicas de Campo Grande. A propósito, a coleta do material genético do apelado foi acompanhado pela técnica da Secretaria da Vara da Infância e Juventude da Comarca de União da Vitória, Paraná, que certificou o seguinte: certifique dou fé que compareci no Laboratório de Análises Clínicas Galileu, situado à Rua Professor Amazília, 710, na data de hoje, às 14 horas, onde testemunhei a coleta do material genético do senhor LHSF, brasileiro, CPF número tal, Santa Catarina, sendo que o material coletado será encaminhado ao Instituto de Perícia Científica de Mato Grosso do Sul para a realização do exame pericial DNA para a comprovação do vínculo genético, instruindo os autos de investigação de paternidade do militar em virtude datada da comarca de Água Boa. Referida à verdade, dou fé. De acordo com o disposto do 364 do processo, a Secretaria do Juiz, como documento público que é, goza de fé pública e de presunção de veracidade dos fatos nele declarados por se tratar de documento lavrado por agente público. Incumbia ao autor apelante o homem de desconstruir tal presunção mediante a produção de prova em sentido contrário, que não ocorreu. Além disso, saliente que a conclusão do exame de DNA poderá ser afastada quando houver fortes indícios que houve equívoco no resultado. No entanto, no caso dos autos, o autor apelante não especificou o indicativo de fraude ou irregularidade, seja na coleta do material, na realização do próprio exame. E aqui eu cito uma jurisprudência, dizendo que não há necessidade de realização de novo exame de DNA, não devendo ser deferido em nome da celeridade e da segurança jurídica, quando não houver suspeita de fraude na realização do mesmo, ou erro apontado de modo objetivo. Como o apelante não apontou a existência de nulidade formal, o lado pericial não se justifica a realização de novo exame se do primeiro não consta erro ou dúvida razoável. Posto isso, senhor presidente, com a devida vênia e por mais compreensão que se possa ter do quadro fato, e eu pelo menos convenci, confesso que aqui divergindo do Ministério Público, pela desnecessidade da realização do exame DNA realizado. É como voto. Vota a revisora desembargadora Serli. Peço vênia ao relator, mas eu dou provimento ao recurso. O que abunda não prejudica. Se ele realmente não for pai, não tem problema nenhum fazer outro exame. Agora, se tiver, e se ele for, e se deu problema, então, pelo menos essa criança vai ter certeza que foi feito 2 testes e definitivamente não será o pai. Então, nesse sentido, tecnicamente o voto de Vossa Excelência é perfeito. No entanto, no meu sentir, que a abunda não prejudica. Podemos realizar de novo, que seja feito dentro de condições bem específicas, para que seja realizado esse teste, que não tenha dúvida nenhuma, e que essa criança possa definitivamente ter realmente reconhecido quem é o seu verdadeiro pai. Então, eu dou provimento ao recurso na fundamentação do Ministério Público, que eu adoto como minha. Eu tenho... Vou votar me posicionando de forma divergente do doutor relator e acompanhando, portanto, o entendimento da doutora revisora. Porque essa matéria, as condições que esse exame foi realizado, conforme consignado na tribuna, quer dizer, colhido em comarca diversa do suposto filho, remessa via correio para um laboratório em outro estado, quer dizer, não passa, faz com que
aquele que teve a prova produzida contra si fique realmente com muita insegurança. E em se tratando aqui de paternidade, razoável, sim, que se realize nova prova pericial de exame de DNA em condições a serem estabelecidas pelo juiz condutor da causa. Portanto, com a vênia ao relator, eu também dou provimento ao recurso. E a conclusão do julgamento, recurso provido por maioria. Eu também acho que ela se responsabilizou pelo pagamento. Então, conclusão, recurso provido por maioria. Por lista, da pauta complementar número 1, da relatoria da desembargadora Serli Marcondes Alves, regimental 2, 8, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 26 e 33, desprovidos. Declaratórios 38 e 39, também desprovidos. Do desembargador Guiomar, da pauta complementar número 1, o 19, regimental não conhecido, aliás, adiado, 19, adiado. E os regimentais número 3, 5, 6... 9, 12, 13, 14, 25, 27, 29, 30, 31, 32, desprovidos. O 7 também adiado. E os declaratórios 34 e 36 desprovidos. Do desembargador Rubens, da complementar número 1, não providos o regimental 1, 4, 10, 15, 18, 20, 23, 28. Também não providos os declaratórios 35, 37, 40 e 41. E da pauta complementar número 2, regimental 1 da pauta, não provido. Desembargadora Serli, relatora 5 da pauta, do regimental de Várzea Grande, Itaú Unibancos e agravada transportadora Campione. Conhecido regimental, neguei provimento, fixando o prazo da busca e apreensão desses veículos durante o tempo até a realização da Assembleia. Estabelece em sua primeira parte que os bens móveis ou imóveis do contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Lá do outro, mesmo artigo traz a ressalva de que, sendo os bens em questão essenciais à atividade empresarial, esses não poderão ser alvo de busca e apreensão até a realização da audiência da Assembleia. Estou de acordo, desembargador Guiomar. Foi. De acordo. Foi isso, só isso. Por esse. Recurso desprovido por unanimidade. Seis da pauta, desembargadora Serli, agrava o instrumento 1542-31-2015 de EOM e agravado OBM. Parecer da doutora Eunice Helena pelo provimento. Fica ratificado. Agravo instrumentação de guarda acumulado com busca e apreensão, guarda de fato exercida pela mãe, suposto rapto pelo pai, existência de sentença condenatória proferida pela vara especializada em Recurso violência provido doméstica. por unanimidade. Sete da pauta, desembargadora Serli, relatora do agravo de instrumento 170.262 de 2015, agravante Jean Carlos Stork, agravado FCA Fiat Chrysler, agravado Green Star e agravado Enzo Veículos. Recurso de agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, acumulado com indenização por danos morais e materiais, veículo que apresenta reiterados defeitos, disponibilização de outro veículo, possibilidade, requisitos para concessão da tutela preenchidos, recurso conhecido e parcialmente provido. O meu parcialmente provido é que ele queria que fosse um carro exatamente igual ao dele, que era um carro grande. E a empresa tem um carro...
Um super carro, mas só que a empresa não tem um carro dessa magnitude para deixar até consertar o carro. Então é o carro, o reserva que tem lá na empresa. E eu liberei esse carro. Deixa eu ler. Até que seja consertado o carro dele. Ele quer um carro para ele poder trabalhar, para ele poder realizar suas atividades diárias e profissionais. Não. Recurso parcialmente provido por unanimidade. Sou relator do 8 da pauta, apelação 12.6171/2015 do DAE de Várzea Grande, está apelando também o Cinei de Falcão, apelados os mesmos. Apelações cíveis, ação de obrigação de fazer acumulada com danos morais, impedimento ou fornecimento de água até o pagamento de débitos não pertencentes ao novo proprietário do imóvel, faturas em nome de terceiros, obrigação pessoal e não próprio rem. Ônus do uso frutuário, dano moral configurado, valor majorado, verba honorária, montante elevado, recurso do réu não provido, recurso do autor parcialmente provido. Eu estou de acordo. Então, recurso do réu não provido e do autor parcialmente provido por unanimidade. Desembargador Guilmar, Companhia Seguros Lenço Brasil, apelante, Eva Lindamar Rodrigues de Carvalho, apelado. 10 da pauta. Aqui que é seguro de vida, morte ou nós câncer e tal, eu estou negando provimento, o juiz mandou pagar, eu estou negando provimento. As cláusulas de contrato que encerram prestação de serviço vão ser claras, e aquelas que importam exclusão ou restrição de serviço inclusão ou restrição de serviço devem ser redigidas. Um destaque, de modo a possibilitar a liberdade de escolha. Estou defendendo. Recurso desprovido da unanimidade. Sou relator do 11 da pauta, apelação 178.808/2015, de Meire Aguiar Oliveira, que tem como apelado Santina Panassolo Kirst. Ação monitória, extinção do processo com redução de mérito, acordo não realizado, erro manifesto, recurso provido. Que acordo? Recurso provido por unanimidade. Advogada Serli, 12 da pauta, apelação 180.689/2015, apelante Gazeta Publicidade, apelado Serasa. Apelação civil, ação ordinária, anotação de existência fiscal em nome do apelante, parcelamento do débito, exclusão da inscrição em prazo razoável depois da ciência do parcelamento, falha na prestação de serviços, inexistência, dano moral não configurado, recurso desprovido. Vou ter que ver esse processo com vista, tá? Desembargador Guilmar. Por conta de R$ 1.500. Caramba. É. Tipo assim, nome, a Gazeta tinha um parcelamento. Não pagou uma, o nome foi para o Serasa, depois ela pagou aquela parcela e tal. Foi retirado o nome dele. Aí por conta disso ele pediu dano moral. Contra o Serasa. Está entendido. Entendeu? Recurso desprovido por unanimidade. Não pediu. Energisa Mato Grosso é apelante e Bernadette Borges Muniz é apelada, apelação 182.376/2015, 13 da pauta, desembargadora Serli. Ação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulado com reparação de danos morais, vistoria realizada pela concessionária de serviços públicos sem a ciência e acompanhamento do consumidor, fraude afastada, cobrança de consumo pretérito, indevida, dano moral não configurado, recurso parcialmente provido. Desembargador Guilmar.
Recurso parcialmente provido por unanimidade. 15 da pauta, desembargador Serli. 14, não? Tá, 15. Apelação 183.853, 2015, de Sinop. O apelante é Leandro Roberto de Carvalho, apelado Dismobrais e Losango. Apelação civil, ação de indenização por danos morais, inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, dano em ré ipsa, majoração do quanto indenizatório, possibilidade de recurso do autor parcialmente provido. Elevei para R$10 mil. Desembargador Guilmar, recurso parcialmente provido à unanimidade. 14 da pauta, desembargadora Serli. Apelação 183.546, 2015, de Sinop. Apelante Banco Itaú Unibanco, Daniela Celde Werner, apelados os mesmos. Nego o provimento do recurso interposto pelo Banco Itaú e dou parcial provimento ao apelo apresentado pela Daniela, apenas para reformar a sentença e majorar a verba indenizatória para R$10 mil. Desembargador Guilmar, desprovido o recurso do Banco Itaú e parcialmente provido o recurso de Daniela Schelp Werner, ambos por unanimidade. Ah, que beleza. Bem, não há mais nenhum processo em pauta. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigada a você também. Tchau, tchau, tchau. Saudade.